Fala aí, pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bom, nós vamos estudar mais um tema bacana da física, o plano inclinado. O plano inclinado nada mais é do que uma rampa, como você está vendo essa caminhonete aí nessa paisagem bonita. Então vamos estudar, vamos ver como é que resolvemos problemas com essa inclinação, tá bom? Bora lá, bons estudos! Bom, vamos começar então o estudo do plano inclinado e, por enquanto, sem atrito. Vamos desprezar as forças de atrito sobre a rampa. Então está aqui o nosso plano inclinado de perfil. O ângulo que ele forma com a horizontal eu vou chamar de θ. Vamos colocar um objeto para a gente estudar as forças que nele atuam. Quais são as forças que você marcaria aqui? Nós temos o peso para baixo, a atração com o planeta, e a normal. Lembre-se que a normal sempre forma 90 graus com a superfície, ela é perpendicular à superfície. Então, olha como é que os vetores agora ficaram em outras direções, né? Eles não estão mais na mesma direção. Então, como que a gente faz para descobrir, por exemplo, o valor da normal ou a aceleração que o bloco vai adquirir? Todo mundo concorda que se o plano não tem atrito, o bloco vai escorregar na direção da rampa. Então, vai haver aqui uma aceleração na direção do plano inclinado. Tudo bem? Então, como que a gente poderia achar a força resultante desses dois vetores? Bom, uma maneira é utilizar o método do paralelogramo. Lembra? Ó, paralelo ao primeiro vetor, paralelo ao segundo vetor, você teria aqui o vetor força resultante. E não se esqueçam que a força resultante deve ser sempre na mesma direção e sentido da aceleração. Pois muito bem, outra maneira é fazer aqui um método poligonal. Terminou a normal, desenhe o vetor peso e assim você vai visualizar a força resultante. Mas, de todos os métodos, aquele que é mais comum ser utilizado no plano inclinado, aquele que é mais seguro, é o método da decomposição. E muitos alunos me perguntam o seguinte: bom, eu tenho o peso, eu tenho a normal, como que eu sei a força que eu vou decompor? Então, presta muita atenção nessa dica. Se você passar o eixo X na direção horizontal, como é muito comum, e, consequentemente, o eixo Y na vertical, provavelmente você vai decompor a normal. Veja que vai aparecer uma normal aqui, um NX na direção horizontal e um NY na direção vertical. Ou seja, aparecem vetores, mas que não explicam a aceleração. Então, a ideia, quando você ficar com dúvida, que força que eu vou decompor, faz o seguinte, é uma dica preciosíssima. Passe em um plano cartesiano, x e y, e escolha o eixo x sempre na direção da aceleração. Bom, x ou y, tanto faz. Eu gosto de escolher o eixo x. Então, passe o eixo x sempre na direção que você enxerga a aceleração. Dessa forma, você vai perceber que a decomposição fica mais fácil, fica mais agradável. Tranquilo? Então, não esqueçam dessa dica. Essa dica vale para os demais problemas. Precisamos fazer uma decomposição por algum motivo, passe o eixo x na direção da aceleração. O eixo y, então, é perpendicular ao eixo x e aqui ele vai coincidir com a direção da força normal. Dessa forma, a força que está inclinada em relação ao eixo x e y é o peso. Portanto, nós vamos fazer uma decomposição do peso. Uma parte do peso projeta-se lá no eixo x, nós vamos chamar de px. E a outra parte do peso projetada no eixo y, que eu então vou chamar de py. Pessoal, olha como é que o desenho deve ficar. Forma um retângulo, cuidado para não fazer o desenho muito torto. Muita gente desenha, por exemplo, o px até aqui, ó, fica horrível. Então, esse desenho, veja que forma um retângulo. Esse ângulo aqui que eu estou apontando ó, é 90 graus nessa projeção e esse também. Tá joia? Então, nós temos aqui o px e o py. Bom, o px e o py vai substituir a força peso. Então, imagina aqui que nós fizemos uma substituição, sai o peso, entra px e entra py. O que nós podemos dizer agora? Na direção do eixo y não tem movimento. Então, na direção do eixo y está em equilíbrio. Então, eu vou escrever agora mesmo que a normal vai equilibrar o py. E veja, vai sobrar o px. Aquela que sobra é a força resultante. Ah, então quer dizer que o px é responsável para produzir a aceleração. Tranquilo? Como que a gente calcula o px e o py? Bom, vamos dar uma olhadinha no ângulo θ aqui.
Pessoal, eu vou dar um exemplo numérico que fica mais fácil para todo mundo. Imagina que esse θ vale, por exemplo, 30 graus. Isso aqui é 30 graus, vamos imaginar esse triângulo aqui totalmente fechado, tá? Ó, fechado aqui com o peso. Aqui vai formar 90 aqui embaixo. Então, isso aqui é 30, esse complemento aqui seria 60. Todo mundo enxergou? Então, ó, 30, aqui é 60, aqui é 90. Se esse ângulo é 60, o complemento aqui, já que PX e PY são perpendiculares, esse ângulo é 30. Então, o que você percebeu? Que o ângulo do plano inclinado θ vai ficar sempre entre o peso e o PY. Lembra aquela brincadeira de com e sem o ângulo? Como que a gente calcula PX? Ah lá, ficou sem o ângulo. Então, PX é o peso vezes o seno do ângulo θ. E o PY ficou com o ângulo, olha a brincadeira. PY, então, é P vezes o cosseno de θ. Cuidado para não inverter isso aqui. Se você inverte, o exercício inteiro fica errado. Tá joia por enquanto, pessoal? Então, PX, P seno, olha a componente aqui, e o PY, P cosseno lá com o ângulo. Então, vamos fazer aqui aquelas equações que eu te falei. Como é que fica, então, no eixo Y? O eixo Y, a força resultante é zero, o corpo não sobe, né? Não desce. Então, o módulo da normal tem que ser igual ao módulo do PY. Então, a normal é peso vezes o cosseno de θ, como nós escrevemos aqui embaixo, e peso é mg, massa vezes gravidade. Então, a normal é mg cosseno de θ. Tranquilo? Cuidado, ó, num plano inclinado, a normal não é mais igual ao peso. A normal é igual a PY. Vamos seguir. Como é que fica o eixo X? O eixo X, o PX aqui, já que nós estamos desconsiderando o atrito, é a força resultante. Então, a força resultante é que vai, então, produzir a aceleração, sempre na mesma direção e sentido. Mas em módulo, vamos tirar a setinha, vamos escrever em módulo. Força resultante, massa vezes aceleração. Px, P vezes o seno, como escrevemos aqui no começo. Peso não é mg? Então, olha a curiosidade que acontece nesse exemplo muito comum. Corta a massa. Quer dizer que a aceleração num plano inclinado não depende da própria massa do objeto. Ó. A aceleração é uma parte da gravidade, g vezes seno de θ. Vamos imaginar pessoas com massas diferentes num toboágua, muito perguntado. O toboágua, como tem água, praticamente é sem atrito, ó. Despreza-se o atrito. Então, se a gente pega duas pessoas com massas diferentes, partindo do repouso aqui em cima, qual vai chegar primeiro aqui embaixo? Tá vendo? Muitos pensam que a massa vai influenciar. Você viu que a massa, então, não influencia o movimento? A aceleração é a mesma para as duas pessoas. Então, as pessoas vão chegar aqui embaixo no mesmo instante, com a mesma velocidade final. Tranquilo, todo mundo? Então, veja, força de atrito, né? Não está influenciando nessa figura. Mais para frente eu vou mostrar como que aparece a força de atrito. Beleza? Vamos então ver com o atrito. Ó, vamos ver a próxima tela. A próxima tela é o mesmo desenho, só que agora eu já coloquei o atrito. O atrito é o seguinte, pessoal, tem que tomar cuidado. Se você coloca o objeto na rampa e a tendência do objeto é descer, então vai aparecer a força de atrito para cima. Existem alguns casos que tem pessoas que vão empurrar o bloco para cima. Se o bloco já está deslizando para cima, aí o atrito inverte de sentido, ele passa a contrariar o movimento, que seria então o sentido para baixo. Então, o atrito depende de como que está o movimento, tem que tomar cuidado. Na maioria dos problemas, o bloco então está descendo ou tem a tendência de escorregar para baixo, a força de atrito você marca então para cima. Agora, como que você aprendeu a marcar força de atrito? Atrito é o coeficiente, o μ, vezes a normal. Vocês lembram da tela anterior que a normal é igual a quem? A normal é igual ao PY. E o PY é igual a mg cosseno de θ, ou seja, P cosseno θ. Tranquilo? Então, olha só como que você calcula o atrito numa rampa. Tranquilo? Se o atrito for cinético, então aqui vai ser o coeficiente cinético, que é uma situação que eu vou imaginar agora. Vamos imaginar que o corpo vai acelerar para baixo. Se tiver uma aceleração para baixo, então a força resultante vai ser para baixo. Aplicando a segunda lei de Newton, vai ficar Px menos a força de atrito, ó, é igual à força resultante.
A força resultante é massa vezes a aceleração. Px, mg seno de θ, e a força de atrito μ vezes a normal. Lembra que a normal é o mg cosseno, é o py. Ficou meio grande, né? Mas o que a gente pode fazer? Cortamos a massa, ó, pode eliminar as massas, e ficou A é igual a g seno θ menos μ g cosseno θ. Também é uma expressão muito utilizada. Não precisem decorar essas expressões, hein? Você tem que saber fazer a montagem. Veja que a aceleração com atrito também a massa não vai influenciar. Tá joia? Vamos ver uma situação agora bem especial. Plano inclinado com atrito e agora para a iminência de escorregamento. Bom, como assim? Coloquei o mesmo desenho, só que agora, se está na iminência de escorregamento, o atrito atuante aqui é o atrito estático máximo. Você usa essa experiência, inclusive, para determinar qual é o valor do coeficiente de atrito estático. Lembra que o coeficiente estático só pode ser usado para a situação de iminência. Então, vamos determinar o coeficiente estático. Na prática, o que você faz? É uma rampa com ângulo variável. Então, você vai aumentando a inclinação da rampa, vai aumentando, até você perceber a situação de iminência. Então, para a situação de iminência, como que ficam as equações? Vamos lá. A normal continua sendo igual a PY. Então, a normal continua sendo igual a P cosseno, que é mg cosseno. Isso não mudou. Agora, o eixo x. A força resultante agora é zero. Eu estou imaginando uma situação de repouso e iminência de escorregamento. Como é iminência, a força de atrito estático máximo vai ser igual ao Px. Força de atrito, μ vezes a normal. Olha a normal aqui ao lado, ó, mg cosseno θ. Tranquilo? Px é mg seno, que é o P seno. E veja que agora corta tanto o mg de um lado quanto o mg do outro. Ó. Se corta o mg dos dois lados, o que sobra para o coeficiente? Seno dividido pelo cosseno. Ah, mas o seno sobre o cosseno é a tangente. Então, é um exercício muito cobrado e muito tranquilo de fazer. Olha o que você acabou de aprender. Quando você tem uma rampa com ângulo variável, você vai aumentando o ângulo, com o corpo lá em cima. A hora que você perceber que o sistema fique na iminência de escorregamento, o coeficiente de atrito estático entre as superfícies que estão em contato é a tangente desse ângulo aqui. Ó. Só que cuidado, só pode usar essa equação para a iminência de escorregamento. Fechado, galera? Bom, eu preparei aqui 2 exemplos de vestibulares para a gente resolver. Tá? Então, o primeiro aqui, que é da FUVEST, diz o seguinte. O mostrador de uma balança, quando um objeto é colocado sobre ela, indica 100 newtons, como esquematizado em A. Se tal balança estiver desnivelada, como se observa em B, o seu mostrador deverá indicar para esse mesmo objeto qual valor. Muito bem, vamos resolver. Pessoal, na primeira situação, nós temos o peso para baixo e a normal para cima, mas são forças na mesma direção, sentidos opostos, então elas se equilibram. Então eu posso falar que a normal é igual ao peso. A marcação da balança, lembra que é a normal? Então eu posso dizer que o corpo pesa 100 newtons. Vamos ver na situação 2. Na situação 2, o corpo está numa rampa, num plano inclinado. Então eu já coloquei aqui o que me interessa. Ó. Você tem a normal, que é perpendicular à superfície, e eu já fiz aqui o desenho do PY. Lembra que o peso é vertical, eu já fiz aqui a projeção. E nesse problema eu não vou precisar do Px, por isso que eu não desenhei. Como que fica nessa configuração? A normal é igual a PY. Lembra da teoria que a normal é igual a peso vezes o cosseno do ângulo. Esse ângulo com horizontal que a gente vai determinar. Por enquanto, está tudo bem? Vamos lá. Como que a gente determina esse cosseno aqui? Ó? O cosseno desse ângulo é o cateto adjacente, que é 40, dividido pela hipotenusa, que é 50. Veja, ele não deu de graça aqui a hipotenusa, mas está bem tranquilo, né? É o triângulo 4, 3, faz Pitágoras, a hipotenusa dá 5, né? No caso 40, 30, a hipotenusa é 50. Então, o cosseno, cateto adjacente 40, dividido pela hipotenusa, que é 50. Vamos substituir aqui. Então, a normal é 100,
que é o peso que a gente descobriu anteriormente, vezes o cosseno, que é 40 sobre 50. Pronto, a normal é igual a 80. Ele quer saber a marcação dessa balança. O que a balança marca? Normal, 80 newtons. Tranquilo? Resposta, letra D de dado. Fechou, galera? Massa, né? Vamos ao segundo. Esse exemplo caiu na VUNESP, né? Outra entidade que faz vestibulares para várias faculdades, várias universidades do Brasil, inclusive a própria Unesp. Bom, na montagem da estrutura para um show musical, será necessário transportar um piano de cauda de 500 kg para o palco. Para facilitar esse trabalho, foi montado um plano inclinado e um sistema de rodanas, como representado na figura. Se os fios e as polias utilizados forem ideais, se desprezarmos o atrito entre o piano e a superfície inclinada, então, desprezo o atrito, e considerarmos G igual a 10, o módulo da força vertical que o homem deverá fazer para que o piano suba pelo plano inclinado com velocidade constante. Muito bem. Vamos resolver. Pessoal, todo exercício que envolve leis de Newton, as aplicações, se falar essa palavra aqui, essa expressão velocidade constante, você tem que grifar na hora. Se a velocidade é constante, o que você vai lembrar? Mesmo tendo movimento, não tem aceleração. Se não tem aceleração, a força resultante, que é massa vezes aceleração, é zero. Isso vai facilitar a resolução do problema. Então, eu coloquei aqui o desenho já com as forças já colocadas. Vamos lá. O homem puxa aqui com uma força F, que vai ser a própria tração no fio. Com o sistema de rodanas, eu vou ter T de um lado e T de outro. Ou seja, essa rodana vai ser puxada para baixo com 2T. Lembra a distribuição de força em rodana? Vamos fazer o contrário? 2T para cá, então divide T para um lado e T para o outro. Então, o homem usando essa rodana vai fazer apenas uma força equivalente a T. Mas como aqui é o mesmo fio, se tem nessa ponta 2T, lá na outra ponta, puxando o piano, também vai ter 2T. E aqui eu já coloquei também a componente Px, eu não fiz o desenho inteiro. Imagina o peso para baixo, Px na direção do plano, Py perpendicular. Não vamos precisar agora do Py, só do Px. Bom, como é que a gente resolve? Como a força resultante é zero, se eu olhar o piano, eu sei que 2T tem que ser igual ao Px. Tudo isso, pessoal, não tem aceleração por causa dessa informação aqui, importante. Então, 2T é igual a P vezes seno do ângulo. Continuando a resolução, 2T é igual a mg, que é o peso, vezes seno de 30 graus. Veja o ângulo que ele deu na figura. 2T é igual a massa do piano, que vale 500, que foi dado aqui em cima, gravidade 10 e seno de 30 meio. Fazendo a continha, T é igual a 1.250 newtons, que corresponde à força que a pessoa tem que fazer. Portanto, resposta, letra A. Pessoal, gostaram? É isso aí. Eu só fiz esses dois exemplos para o vídeo não ficar muito grande. Nos próximos vídeos, eu postarei resoluções de problemas. Aí com atrito, sem atrito. Então, fica ligado aí no canal. Um abração para vocês, pessoal. Bons estudos para todos.